Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é meu canal. No quinto vídeo da série das comemorativas será o dia 27 de fevereiro de 1929, dia do livro didático. Então deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Couldn't leave me alone. No século XIX, o livro didático surgiu como um adicional à Bíblia. Até então, o único livro aceito pelas comunidades é usado nas escolas. Somente por volta de 1847, os livros didáticos passaram a assumir um papel de grande importância na aprendizagem e na política educacional. Os primeiros livros didáticos, escritos sobretudo para alunos nas escolas de elite, procuravam complementar os ensinamentos não disponíveis nos livros sagrados. Sua origem está na cultura escolar, mesmo antes da invenção da prensa no final do século XV. Na época em que os livros eram raros, os próprios estudantes europeus produziam seus cadernos de texto. Com a imprensa, os livros tornaram-se os primeiros produtos feitos em série e, ao longo do tempo, a concepção do livro como fiel depositário das verdades científicas universais foi se solidificando. O ministro do Ministério da Educação, Gustavo Capanema, durante o Estado Novo Brasileiro, sugeriu a Getúlio Vargas a criação de decreto-lei para fiscalizar a elaboração dos livros didáticos. A comissão foi criada em 1938 e estabelecia que, a partir de 1º de janeiro de 1940, nenhum livro didático poderia ser adotado no ensino das escolas pré-primárias, primárias, normais, profissionais e secundárias, no país sem autorização prévia do Ministério da Educação e Saúde. Em 1966, sob a egídia da ditadura militar, foi criada a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático, cuja função era coordenar a produção, edição e distribuição do livro didático. Para assegurar recursos governamentais, contou-se com o financiamento proveniente do Acordo MEC. O aporte de recursos públicos garantiu a continuidade do livro didático, que, a partir de então, ocupou lugar relevante nas preocupações do Estado brasileiro, que, mais uma vez, pretendia ter o controle sobre o que e como se ensinava. A questão da compra e distribuição dos livros didáticos recebeu tratamento específico do poder público em contextos diferenciados. Em 1966, 1971 e 1976, todos marcados, porém, pela censura e ausência das liberdades democráticas. De outra parte, esse momento foi marcado pela progressiva ampliação da população escolar, em um movimento de massificação do ensino cujas consequências, sob o ponto de vista da qualidade, acabariam por deixar marcas indelegíveis no sistema público de ensino e persistem com seu maior desafio. Neste contexto particular, destaca-se o peso da interferência de pressões e interesses econômicos sobre a história ensinada. Na medida que os governos militares estimularam, por meio de incentivos fiscais, investimentos no setor editorial e no parque gráfico nacional, que exercem papel importante no processo de massificação do uso dos livros didáticos no Brasil, cabe destacar que a associação entre os agentes culturais e o Estado autoritário transcendeu a organização do mercado consumidor da produção didática e envolveu relações de caráter político e ideológico, cujas repercussões sobre o conteúdo dos livros didáticos foram marcantes, sobretudo pela perspectiva de civismo presente na grande maioria das obras, bem como pelo estímulo a uma determinada forma de conduta do indivíduo na esfera coletiva. Deste modo, o uso do livro didático torna-se um instrumento de repressão e contenção do Estado, e sua distribuição passa a ser maciça para atingir estes fins. Possibilita a melhoria do padrão estético dos mesmos. O uso das cores é uma marca dos livros destinados ao ensino fundamental, em que existem mais ilustrações, boxe e outros recursos de edição e formatação do texto. Os livros destinados ao ensino médio era a época mais despojado que os primeiros. Neles, o privilégio sempre esteve no
texto escrito e não nos filigranas e ilustrações. Todos os anos, entre 100 e 120 milhões de exemplares são impressos para o Programa Nacional do Livro Didático, e enviados a 37 milhões de estudantes em todo o Brasil. Para atender a toda essa gente, o governo gasta cerca de R$ 1 bilhão com produção e distribuição. Desde seu início, o livro didático trouxe uma ambiguidade em relação a seu público. A figura central era o professor, porém a partir da segunda metade do século XIX passou a se tornar mais claro que o livro didático não era um material de uso exclusivo deste. Para transcrever ou ditar, observou-se que o livro precisava ir diretamente para as mãos dos alunos. Essa mudança de perspectiva, passar a ver o aluno como consumidor direto do livro, sinalizou tanto autores quanto editores que era necessário modificar o produto para atender novas exigências, transformando e aperfeiçoando sua linguagem. Nesse sentido, as ilustrações começaram a se tornar uma necessidade, assim como surgiram novos gêneros didáticos, como os livros de leitura e os livros de lições. O conhecimento produzido por ele é categórico, característica perceptível pelo discurso unitário e simplificado que reproduz, sem possibilidade de ser contestado, como afirmar vários de seus críticos. Trata-se de textos que dificilmente são passíveis de contestação ou confronto, pois expressam uma verdade de maneira bastante impositiva. Os livros didáticos merecem ser considerados e utilizados de acordo com suas reais possibilidades pedagógicas, e cada vez mais aparecem como um referencial, e não como um texto exclusivo, depositário do único conhecimento escolar posto à disposição dos alunos. Elemento importante na construção do saber escolar e do processo educacional, espera-se que contribua para o aprimoramento da ética, imprescindível ao convívio social e à construção da cidadania. Nesse sentido, não há que verificar, nos textos e nas atividades, a existência de uma real preocupação em despertar no aluno a prática participativa, a sociabilidade, a consciência política, enfim, a cidadania entendida em seu sentido mais amplo. O livro didático torna-se uma das mercadorias mais vendidas no campo da indústria editorial, daí a preocupação do Estado e das editoras em publicar os livros que estivessem em perfeita sintonia com os programas curriculares de História, Geografia e demais disciplinas. Uma outra novidade, visando a aceitação maior do livro didático, foi o lançamento dos manuais dos professores. Pela editora Ática, em meados dos anos 60, esses manuais, além de trazerem a resolução de todos os exercícios propostos, forneciam os planejamentos anuais e bimestrais prontos para os professores.